Então, eu estou animado hoje de poder pregar a palavra de Deus, amém? Mas por as próximas 2 semanas, eu vou terminar pregando em inglês, amém? Porque já meu português está melhorando e quase estou pronto para somente pregar em português, amém? Isso vai ser bom para a minha incrível esposa, que tem que traduzir a todo mundo. Então, seu sofrimento vai ser curto e depois o sofrimento da igreja vai ser maior, porque vai ter que entender-me. Então, com isso em mente, vamos a hoje estudar Marcos capítulo 15. Então, vamos fazer uma oração e vamos a estudar a palavra de Deus, amém? Pai nos céus, estamos muito animados de poder estudar a palavra de Deus. Pai, sabemos que precisamos muito de Ti, Pai. Precisamos de Tu amor, Tua paciência, estar perto de Ti. Pai, abençoa a pregação hoje. Em nome de Jesus oramos. Amém. All right, let's be turning over to Mark chapter 15. Vamos para Marcos capítulo 15. If you're visiting us, Se você está visitando hoje, we've been going throughout the whole book of Mark. temos estado estudando todo o livro de Marcos. We started in chapter 1, Começamos no capítulo 1 and we're all the way over to chapter e 15. agora estamos no capítulo 15. We did the whole book. Temos estudado todo o livro. Then we're recording the sermons, so we will put them on the website. Também estamos gravando os sermões para colocar no site. So it's going to be a great thing to have a whole book of the Bible Vai ser incrível ter todo um livro da Bíblia for us to hear. Amen? para nós escutar. So in Mark chapter 15, Em Marcos capítulo 15 this is an intense chapter é capítulo intenso, because it talks about the death of Jesus porque fala sobre a morte de Jesus and his suffering prior to his death. e o sofrimento antes da morte. So the title of the lesson is O título da lição Jesus' Death. é a morte de Jesus. And I have a few points that I'm going to make today, E tem alguns pontos que eu vou fazer hoje, but the points are going to be made in the form of a question. mas os pontos eu vou fazer os pontos em forma de uma pergunta. Pergunta. ¿Se fala questão também? Okay. It's going to be a question for you to meditate upon. Vai ser uma pergunta para você meditar. So with that in mind, let's go to verse 1. Com isso em mente, vamos para o versículo 1. And I'm going to attempt to read here in Portuguese. Vou Amen? tentar ler em português. So, de manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. It's interesting to note, writing this verse right here, É interessante notar aqui nesse versículo you had the teachers of the law que você tem os mestres da lei, and the Sanhedrin, Sinédrio, which were two religious parties que eram duas entidades religiosas that hated each other. que odiavam um ao outro. But they got together against Jesus. Mas eles se juntaram para ficar em contra de Jesus. See, they had a common enemy at this point. Eles tinham um inimigo comum, But they really didn't like each other. mas eles realmente não se gostavam. Let's keep reading. Verse 2. Vamos seguir lendo, versículo 2. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes? Respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusaram de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada. E Pilatos ficou impressionado. Pilate was the governor of Judea at this point. Pilatos era o governador de Judeia. He was amazed Ele estava assombrado that Jesus remained quiet que Jesus ficou quieto when they asked him so many questions. quando perguntaram tantas perguntas. Because usually when you're not guilty, Porque normalmente quando você não tem culpa, you want to speak up, right? você quer se defender. Like if you're at work, for example, Por exemplo, se você está no trabalho and they accuse you of things that are a lie, e você é acusada de coisas que são mentiras. what are you going to do? O que você vai You're going to fazer? stay quiet and go,
Vai ficar Yes, quieto? yes, yes. Você vai falar sim, sim? No, you're going to speak up Não, você vai falar alguma coisa. because there was an Porque é injustice. uma injustiça. Well, Jesus stayed quiet. Jesus ficou quieto. Why? Por quê? Because he wanted to die Porque ele queria morrer for your sins. por seus pecados. He wanted to give you a chance Ele queria te dar uma oportunidade so you could be saved. para Amen? você ser salvo. Let's keep reading. Vamos seguir lendo. Verse 6. Versículo 6. And from here we get our first point. E daqui tiramos nosso primeiro ponto. Our first question is this. A primeira pergunta é: How do you respond? Como você como, como você responde? How do you respond to Jesus? Como você responde a Jesus? Let's see how Pilate responded. Vamos ver como Jesus respondeu a Jesus. Pilatos. Pilatos, Versículo 6. versículo 6. Fala, por ocasião da festa, era costume soltar prisioneiro que o povo pedisse. Homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhes haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir a Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais, crucifica-o. Desejando agradar a multidão. Muito importante essa frase. Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. This is intense. Isso é intenso. Here, Jesus is given over to Pilate. Aqui Jesus é entregado a Pilatos. And Pilate knows that he is innocent. E Pilatos sabe com certeza que ele é inocente. See, Pilate was not a Jew. Pilatos não era judeu. And he knew that he was innocent. E sabia que era inocente. And he was a politician. E ele era político. So being a politician, Então, sendo político, you know how to work people a little bit. sabe como trabalhar as pessoas. So he says, oh, Então ele pensou: we usually free a prisoner during this time. normalmente nós podemos livrar um prisioneiro. So I'm going to give them a choice. Então eu vou te dar uma escolha. I'm going to give them the choice of Barabbas, Vou te dar uma escolha de Barrabás, who's a murderer, que é um assassinato, who was in a rebellion. que foi uma rebeldia. That guy deserves to die. Ele realmente merece morrer. And then I'm going to give them the other E choice. também eu vou dar outra escolha. Jesus, Jesus, who's the king of the Jews. que é o rei dos judeus. He hasn't done anything. Não tem feito nada. I'm sure they're going to choose Jesus to be free. Eu tenho certeza que vão escolher Jesus para ser livre. And my hands are clean like that. E assim meus mãos são limpas. And I don't have to kill an innocent man. Eu não tenho que matar um homem inocente. But to his surprise, Mas para surpresa dele, the Jews had worked the people. os judeus estavam dentro das pessoas And they convinced them to ask for Barabbas. e convenceram eles para pedir para Barrabás. So they started screaming, Barabbas, Barabbas. Estão começando a gritar, Barrabás, Barrabás. And he says, why? E ele perguntou, por quê? What do you want to do with Jesus? O que você quer fazer com He Jesus? says, crucify him. Eles falaram, crucifica-lo. Because the Jews did not have the authority to crucify. Os judeus não tinham autoridade de crucificar. So they say, Pilate, you crucify him. Então falaram para Pilatos, crucificá-lo. He goes, what crime has he committed? Que crime ele tem cometido? And he saw that he was losing control. E ele viu que estava perdendo o controle. And he said, okay, whip him and crucify him. Tá bom, então chicoteia ele e crucifica-lo. That's intense. Isso é intenso. I mean, how do you respond to Jesus? That's question number 1. Pergunta número 1. Como você responde? How did Pilate respond? Como respondeu Pilatos? Well, the word, the key is verse 15. A chave aqui, versículo 15. Desejando agradar a multidão. See, Pilate was a people pleaser. Pilatos era um agradador. That's who he was.
he was more concerned about pleasing people Ele estava mais preocupado de agradar as pessoas than to please God. que agradar a Deus. And that's what he did. E isso foi o que ele fez. And that's how most people are this day. E normalmente muitas pessoas são assim hoje em dia. See, most people, I would say, in Sao Paulo, believe in Jesus. A maioria das pessoas aqui em São Paulo acreditam em Jesus. But they don't want to please Jesus. Mas eles não querem agradar a Jesus. They're people pleasers. São agradadores. The most important thing is people to them. As coisas mais importantes para eles são as pessoas. And not God and what the Bible E says. não Deus, é o que a Bíblia fala. See, that's what defines a true Christian. Isso é o que define um cristão verdadeiro. A true Christian is a God pleaser Um cristão verdadeiro é uma pessoa que agrada a Deus. and not a people pleaser. E não uma pessoa que agrada as pessoas. And that's what we need to be here in this room, amen? Nós precisamos ser isso aqui nesta sala. If we're going to win people for Se Christ, nós vamos ganhar as pessoas para Cristo, they need to see us totally committed to Jesus. eles têm que ver-nos totalmente comprometidos a Jesus. How about it? How's it been this week? E aí, esta semana para você? Have you been pleasing Jesus this week? Você tem estado agradando a Jesus esta semana? Have you been sharing your faith? Você tem estado compartilhando a sua fé? Or are you afraid of how people are going to Ou respond? você tem medo como as pessoas vão responder? See, I don't speak Portuguese that well, Eu não falo português muito bem, as you guys all know. como você pode ver. But when I share my faith, Mas quando eu compartilho minha fé, everybody knows that I'm not Brazilian, todo mundo sabe que eu não sou brasileiro. and it's awkward. E é estranho. It's awkward. It's like they're looking at me like crazy. Às vezes me veem como louco. But you know what? And deep inside my heart, E profundamente no meu coração, I'm a people pleaser. eu sou agradador das pessoas. I want people to like me. Eu quero que as pessoas gostem de mim. All of us are like that. Todos nós somos assim. I don't like conflict. Eu não gosto de conflito. But I gotta go, forget that. Mas eu tenho que pensar, vou esquecer isso, I gotta please Jesus. tenho que agradar a Jesus. So I go share my faith. Então eu vou e compartilho minha fé. I mean, I want to lift up here Joey and Malcolm. Eu quero levantar muito Joe e Malcolm. I mean, these young guys speak less Portuguese, a lot less Portuguese than I do. Esses jovens falam muito menos português que eu. But they share their faith like animals. Mas eles compartilham a sua fé como animais. Yeah, they do. I mean, they don't care what people think Eles não se importam como as pessoas pensam deles. because they love Jesus. Porque eles amam Jesus. See, and that's how we need to be. Amen? Nós precisamos ser assim. See, our challenge this week Nosso desafio esta semana is to share your faith every single day. é compartilhar a tua fé todos os dias. Why? Because you love Por Jesus. quê? Porque você ama Jesus. See, when you love somebody, you can't stop talking about that person. Quando você ama alguém, você não consegue parar de falar dele. Isn't it like that? Like, let's say you get engaged Não é assim? Quando você fica de noivo, and you get the ring and you're a woman. você tem um anel e você é a mulher. You go, oh, look at my ring, look at my ring, you know? Mostrando todo mundo um anel. Right? Não é? You want to share the good news Você quer compartilhar as boas notícias. that you're engaged, you're going to get married. Que você está comprometida e vai casar. How much more us that we are literally married to Jesus Quanto Christ? mais nós que não estamos casados com Jesus. It's time for us as a church É tempo como igreja to really not be people pleasers, de não ser agradadores de pessoas, but to be God pleasers. Amen? mas ser agradadores de Deus. And I know you can do it. Amen? Eu sei que vocês podem, conseguem. That's point number one. Esse é o ponto número 1. How do you respond to Jesus? Como você responde a Jesus? Let's keep reading. Vamos seguir lendo. In the same passage here, E no mesmo passagem aqui, we get our second point. vamos tirar nosso segundo ponto. In Mark 15:10, Marcos capítulo 15, versículo 10. Pilate realized Pilatos ficou sabendo why Jesus was hated. porque Jesus era odiado. Em Marcos 15:10 fala assim: sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Pilate knew, Pilatos sabia, he was a smart man, ele é muito inteligente. that the Jews turned him over to him Os judeus entregaram o Jesus a ele because they were por jealous. causa de inveja. They were jealous. Inveja? Jealous of what? Inveja do quê? They were losing the Jewish people were losing
members of their group, Eles estavam perdendo pessoas do seu grupo and they were going to Jesus' group. e estavam indo para o grupo de Jesus. And they hated that. E odiavam isso. Why? Por quê? Because it reflected on their pride. Porque refletia no orgulho deles. They hated that. Eles odiavam isso. See, Jesus was hated for two reasons. Jesus era odiado por duas razões. Number one, Número because of envy. por causa de inveja. Number two, Número 2, we see it in John. Let's go to John vemos em João, chapter 7. capítulo 7. John 7, verse 7. João 7, versículo 7. Fala assim: o mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que o que eles fazem é mal. Incredible. Incrível. See, they hated Jesus, and our second point is this question: Eles odiavam a Jesus. E nosso segundo ponto é esta pergunta. why was Jesus hated? Por que Jesus era odiado? We know why. Sabemos por quê. Number one, because they were envious. Número 1, porque eles tinham inveja. Number two, because he told them the truth, Número 2, porque ele falava a verdade. and they didn't like the truth, E eles não gostavam da verdade. so they went against them. Então eles iam em contra. See, when you preach the truth, Quando você prega a verdade, either they're going to like it, ou eles vão gostar and they're going to repent, e vão se arrepender, or they're going to hate it, ou eles vão odiar and they're going to go against you. e vão em contra de você. Like, when you preach Quando você prega that sex before marriage que is wrong, sexo antes de casamento é errado, either they're going to accept it and repent, ou eles vão aceitar e arrepender, because that's what the Word of God says, isso que a Bíblia fala, or they're going to go, you're crazy. ou eles vão falar, você tá louco. When you preach that homosexuality and lesbianism is wrong, Quando você prega que homossexualismo é errado, because the Bible says it, porque a Bíblia fala, either they're going to repent and go, yeah, that's right. ou eles vão se arrepender e falar assim, está certo, That's the Word of God. é a palavra de Deus. Or they're going to hate you for it. Ou eles vão te odiar. See, that's why they hated Jesus. Por isso que eles odiavam a Jesus. If Jesus was here in 2012, Se Jesus estava aqui em 2012, he would be killed. ele também vai ser morto. The only thing that would happen different A única coisa que vai acontecer diferente is that he will be killed quicker, é que ele vai morrer mais rápido, because there's more information. porque tem mais informação. That's the world we live. Isso é o mundo que a gente vive. So why was Jesus hated? Por que Jesus foi odiado? For those two Por reasons. essas duas razões. See, we are a very small church, Nós somos uma igreja pequena. and even now, E ainda agora, some people don't like us. algumas pessoas não gostam de nós. Why? Because we attempt to preach what the Bible teaches. Por quê? Porque nós tentamos de pregar o que a Bíblia fala. And I don't like that. E eles não gostam See, the Bible says that infant baptism is wrong. A Bíblia diz que o batismo infantil é errado. I was baptized as a little baby. Eu fui batizado como infante. But the Bible says that there's prerequisites to baptism. Mas a Bíblia diz que tem requisitos antes de batismo. Which one is you gotta believe in Jesus, Um é que você tem que acreditar em Jesus. and you have to repent. E 2, você tem que arrepender. I don't remember doing that as a baby. Eu não lembro fazendo isso de bebê. So infant baptism is wrong. Então, batismo infantil é errado. And but that insults a lot of people. Mas isso insulta muitas pessoas. It doesn't matter. That's what the Bible teaches. Não se importa. Isso é o que a Bíblia diz. It's either this is the truth or this is a lie. Ou isso é verdade ou é mentira. Another false doctrine is that all you need to do to be saved Outra doutrina falsa é que tudo que você tem que fazer para ser salvo is say a little prayer. é fazer uma oração. And the majority of the non-Catholic world believes that. E a maioria dos não católicos acredita nisso. All you have to do is do a prayer. Só você precisa fazer uma oração. The Bible says you have to be a disciple to be saved. A Bíblia diz que você tem que ser discípulo para ser salvo. You have to repent of your sins to be Você tem saved. que se arrepender dos seus pecados. And you're going to be para ser water baptized as an adult to be salvo. E saved. você tem que ser batizado como um adulto para ser salvo. That's why
churches are hated. Por isso que as igrejas são odiadas. I mean, why would you hate Por Jesus? que você vai odiar a Jesus? I mean, think about it. Why Jesus? Pense sobre isso. Jesus, I por mean, quê? you gotta be pretty evil to hate Jesus. Realmente você tem que ser muito malvado para odiar a Jesus. The people who hated Jesus As pessoas que odiavam a Jesus, were primarily the religious leaders. maioritariamente eram os líderes religiosos. Isn't it incredible? Não é incrível isso? Same thing happens with us today. A mesma coisa hoje. I mean, we studied the Bible with somebody, Nós estudamos a Bíblia com uma pessoa, they come from another church, eles vêm da outra igreja. and they don't like that. E eles não gostam They disso. go, you're stealing our sheep. Eles falam, você está roubando nosso rebanho. Well, the sheep is not theirs, the sheep is not mine, the sheep is Mas Jesus's. o rebanho não é deles, nem é nosso, é de Jesus. Amen? Amém? See, that's what, so it doesn't matter what people think. Não importa o que as pessoas pensam. What matters is what Jesus thinks. Importa o que Jesus pensa. So that's why Jesus was hated. Por isso que Jesus foi odiado. So you can't be afraid Então of pode ter medo controversy. de controvérsia. Como se fala Controvérsia. The Church of Christ will always be controversial. A igreja de Cristo sempre vai ser controversial. If it's not, Se não, then it's just a church that's not doing anything então é uma igreja só que não está fazendo nada. and not making an impact in this E world. não está fazendo nenhum impacto no mundo. So that's point number 2. Why was Então, Jesus ponto número hated? 2, porque Jesus foi odiado. Let's keep reading Vamos seguir lendo? and let's go back to Mark Vamos chapter voltar para 15. Marcos, capítulo 15. You guys with me? Vocês estão comigo? Amen. Let's go to we finished in verse 15. Acabamos no versículo 15. And our third point E nosso terceiro ponto is this question. é essa pergunta. Why the physical suffering of Jesus? Por que o sofrimento físico de Jesus? We'll start in verse 15 again. Vamos começar no versículo 15 de novo. Desejando agradar a multidão, Pilato soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Versículo 16. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. E começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então, levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Wow. Why the physical suffering? Por que o sofrimento físico de Jesus? It was intense. Isso é intenso. Think about it. Pense sobre isso. Jesus could have died of a heart attack. Jesus poderia ter morto sobre um ataque de coração. He could have died of a simple stab wound. Ou simples a facada. Yeah. He could have died like that. But no, he was tortured Não, mas ele foi torturado in a horrible way. de uma maneira muito horrível. Can you imagine? Você pode imaginar? I mean, he was whipped. Ele foi chicoteado. I mean, they put your hands behind your back. Ele colocaram as mãos dele na cabeça. They take away your clothes. Eles tiram todas as roupas They get a whip. e começa com um chicoteio. And the whip has, like, at the end, it has rocks. It has bone. No final do chicote tem bolas com espinhos. See, and also, and they hit you very hard. E te bate muito forte. A lot of times in your back. Muitas vezes em suas costas. And he had to take that. E ele tinha que tomar isso. Why? Por quê? Then after that, Depois disso, they put a purple robe on him. colocaram uma manta púrpura sobre ele. And purple means royalty. Roxa significa realeza. And if your back is totally destroyed, Se suas costas estão totalmente destruídas, and they put that purple robe on you, colocam uma manta em cima, and it's full of blood, está cheia de sangue, it adheres. It gets pressed on. começa a colar. And so he had that. Can you imagine? And then they started making fun of E him. depois começavam a zombar. Then they made a crown of thorns, E fizeram uma coroa de espinhos. and they pounded it on his head. E
bateram a coroa de espinhos na cabeça. Then they got the stick. Then they got a stick, Pegaram pau, and they hit him over and over again on the head. começaram a bater vez tras vez na cabeça. See, the head is a part of the body that bleeds the most. A cabeça é a parte do corpo que sangue muito. And he's taking everything. E ele está aguentando tudo. And he had been punched already. Ele já tinha sido abatido. And then he was spit upon. E eles cuspiram sobre ele. Then he had to carry the cross. Pois ele tinha que carregar a cruz. And then on top of that, then they crucified him. Em cima disso, crucificaram ele. Being crucified is an incredible torture. Sendo crucificado é uma tortura incrível. They take long nails Eles tomam umas pregos muito compridos. and they put it on your wrist right about here. Colocam as pulseiras. And they, right around here. I mean, and can you imagine people pounding Você pode imaginar o martelo entrando? the blood, the bones, and he's taking it all. Ossos, o sangue saindo e ele está aguentando tudo. And he had the power to stop it. E ele tinha o poder de parar tudo. It's not like us. He had the power to stop it. He couldn't go like this. Okay, guys, Ele tinha o it's poder over. de parar. I'm going to heal myself, Olha, eu não kill vou all fazer of you. mais. Eu vou parar tudo isso. Eu vou me curar e vou matar todos vocês. But no, he loved you. Mas não, ele amou todos vocês. He knew that if he didn't do that for you, you wouldn't have a chance to be saved. Ele sabia, se eu não faço isso, eles não vão conseguir ser salvos. Imagine the nail Imagina um prego on his feet, nos pés, breaking one foot rompendo um pé, onto the other foot, entrando no outro pé, so you can be on the piece of wood. para você sustentar na madeira. And the Bible says he was on the cross for 6 hours. A Bíblia diz que ele estava na cruz 6 horas. And you're there, E você está aí pendurado. and you could barely breathe. Nem consegue respirar muito bem. And that's Jesus. E isso é Jesus. Why such a hard physical suffering? Por que sofrimento físico tão incrível? You know what the answer is? Sabe que é a resposta? To shock you. Para te chocar. To shock you. Para Como se fala shock? chocar você. Chocar. See, because we're so numb. Porque nós somos muito adormecidos. We're such an overstimulated society. Nós somos muito sobreestimulados. We Sociedade. got music all the time. Temos música o tempo We're always todo. watching TV. We're always stimulated. Sempre estamos estimulados. That's part of Satan's plan. Isso é parte do plano de Satanás. So you don't feel the death of Jesus. Para você não sentir a morte de Jesus. You see death every day on TV. Você sempre vê morte na televisão. You see people being tortured every Você day. sempre vê pessoas sendo torturadas. So you know what? Jesus died on the cross. Então você pensa, Jesus sendo morto na cruz, Yes. também. Okay, he died. Tá bom, ele Doesn't morreu. hit your heart. Não te pega o coração. See, God made it so hard Jesus, Deus fez tão forte so you could be shocked, para você ser chocado, so you could change. para você mudar. That's the only way Isso é a única forma that we really understand que it. realmente entendamos. There's a true story that happened in the United States. Tem uma história de verdade que aconteceu nos Estados Unidos. It's a story of a father É uma história de um pai and 2 brothers. e 2 irmãos. They were children at the time. Eles eram crianças no tempo. One was about 2 years old. Um tinha 2 anos The other was about 5 years old. e outro tinha 5 anos. The dad was watching them in their backyard as they were playing. O pai estava com eles na quintal enquanto eles estavam brincando. And the backyard had many trees. E o quintal tinha muitas árvores. As they were playing, E eles estavam brincando. you know, as a dad, you watch your children play and you're Como pai, happy. você gosta de ver suas crianças brincar. And all of a sudden, one of the branches of a tree broke off. E de repente, uma das galhos rompeu And it went towards the smaller child. e caiu sobre o mais pequeno. It was gonna fall. It was gonna fall. Estava por cair no pequeno. And literally, the older brother E literalmente o mais velho went there, foi lá and he fell on him instead of his little brother. e caiu sobre o mais velho em vez do pequeno. As soon as the dad saw that, Enquanto o pai viu isso, he ran towards his children, correu até as crianças and he got his older boy out, e pegou seu filhinho mais velho. and the older boy looked at him and said, E o filhinho mais velho falou: "Dad, pai, it hurts so much," dói muito. and he died. E morreu. And many years later, Muitos anos depois, when the younger boy quando o pequeno
became a teenager, se tornou adolescente, he asked, what happened? Like, what really happened to my brother? ele perguntou, o que aconteceu realmente com meu irmão? And the dad told him, E o pai falou, your brother saved you. seu irmão te salvou. And the tears on the smaller brother. E as lágrimas começaram a correr. My brother saved me. Meu irmão me salvou. Wow, the hurt. O dor. Missing your brother. Sentindo falta de seu irmão. At the same time being grateful. E ao mesmo tempo estando agradecido por seu irmão. See that a little bit touches on the cross of Jesus. Isso pouquinho toca sobre a cruz de Jesus. See, the cross of Jesus A cruz de Jesus needs to touch us. tem que te tocar. Because he died for you. Porque ele morreu por você. And that's the most important message Isso é a mensagem mais importante of Christianity. de cristianismo. The love of Jesus. O amor de Jesus. That he was willing to die for you. Que ele estava disposto de morrer por você. And that's question number 3. E isso é pergunta número 3. Why the physical suffering? Por que o sofrimento físico? Let's go back to Mark chapter 15. Vamos de volta para Marcos capítulo 15. Let's read here in verse 21. Vamos ler versículo 21. Fala assim: certo homem de Cirene chamado Simão, padre de Alexandre e de Rufo, passava por ali. Chegando ao campo, eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar de caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. E o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com o que cada iria ficar. Here they crucified Jesus, Aqui crucificaram a Jesus, but as he's carrying the cross, mas enquanto ele está carregando a cruz, he's so hurt ele está muito ferido. that he can't do it. Ele não consegue. So he needs someone to help him to carry the cross. Ele precisa de alguém para ajudar ele a carregar a cruz. So I see a man walking. Então ele vê um homem caminhando. There must have been many men there, Talvez tinha muitos homens aí. but this guy must have been strong and big. Mas esse homem talvez era forte, grande. And they said, you, E os soldados falaram para ele, você, help this man carry the cross. ajuda ele a carregar a cruz. And his name was Simon, it says here. E o nome dele foi Simão. Something interesting about the Bible that you need to know Uma coisa que você precisa saber da Bíblia, is that if your name's in the Bible, e se seu nome está na Bíblia, it's for one of two reasons. é por as duas razões. Either you were very good Ou você foi muito bom, or you were very ou evil, você foi muito malvado, like Pilate. como Pilatos. So here we see that Simon helped to carry the cross. Aqui vemos que Simão ajudou a carregar a cruz. And our fourth question is this: E nossa quarta pergunta é, what happens when you are chosen to carry a cross? o que acontece quando você é escolhido para carregar uma cruz? See, he had to carry a cross. Ele tinha que carregar uma cruz. The cross of Jesus. A cruz de Jesus. He probably didn't know who he was, who Jesus was. Talvez ele não sabia quem era Jesus, And he carried him. mas ele carregou. And then the Bible names his sons, E daí a Bíblia nomeia seus filhos. Alexandre e Rufo. Alexandre e Rufo. If they named his sons, that means that they became Christians. Se a Bíblia nomeia os filhos dele, foi porque eles se tornaram cristãos. There's another scripture that gives some light into this. Também tem outra escritura que nos ajuda a ver, Written many years later, muitos anos depois, in Romans em 16. Romanos capítulo 16. Let's go there, please. Vamos lá. Amém. Romanos 16. In verse 16, Versículo 16. Romanos 16, versículo 13, perdão. Aqui Paulo está dando saudações às pessoas. Romanos 16, versículo 13, fala assim: saúdem Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Amém. Rufus was a Christian in the Roman church many years later. foi cristão na igreja de Roma muitos anos depois. His dad became a Christian, obviously, Sabe que seu pai ficou cristão, but his mom became a Christian. mas o mãe também. This implies by this time, Simon was probably dead. Isso implica que nesse tempo Simão já estava morto. See, his whole family became
Christians. Toda a família dele se tornaram cristãos. Isn't that incredible? Não é incrível isso? But how did that happen? Mas como aconteceu? First, Primeiro, he had to carry a cross. ele tinha que carregar uma cruz. And all of us E todos nós are chosen somos escolhidos to carry crosses. de carregar cruzes. And those crosses are given by God. E essas cruzes são dadas por Deus. All of us are chosen. Todos nós somos escolhidos. Simon did not choose to carry Jesus' cross. Simão não escolheu carregar a cruz de Jesus. God chose him to carry it. Deus escolheu ele para carregá-lo. And after time, he realized Depois de um tempo, ele soube that was Jesus. que foi Jesus. Wow! Nossa, I need to become a disciple. eu preciso me tornar discípulo. Can you imagine him telling stories? Você pode imaginar ele contando histórias? I carried Jesus' cross. Eu carreguei a cruz de Jesus. What an honor. Que honra. At first, I thought it was horrible. No início, eu achei horrível. But now, it is the greatest honor I've ever had. Mas agora eu vejo que é a honra maior que eu já tive na minha vida. That's our lives. Essa é a nossa vida. We all have crosses to bear. Todos nós temos cruzes para carregar. Some of us have crosses to bear with family members. Alguns de nós temos cruzes de carregar com os familiares. Maybe some are not Christians. Talvez alguns não são discípulos. Maybe some hurt you really bad. Talvez alguns te feriram. Maybe some have passed away. Forte. Talvez alguns morreram também. And there's hurt E tem dor in your heart. em seu coração. Some of us have crosses to bear in relationships. Talvez alguns de nós temos cruzes para carregar em relacionamentos. Yes, and that hurts. E isso dói. But God allowed it. Mas Deus permitiu. Some have health problems. Alguns de nós temos problemas com saúde. Some serious health problems. Alguns problemas de saúde sério. But that's a cross that God wants you to bear. Mas isso é a cruz que Deus quer que você carrega. See, everybody has crosses. Todos nós temos cruzes. But if you see it from a spiritual point of view, Mas se você vê isso de ponto de vista espiritual, that's the point where you're most like Jesus. esse é o ponto que você é mais como Jesus. Because you're humbled. Porque você é humilhado. Because you're not in control anymore. Porque você não está em controle mais. And you need to seek God. E você precisa procurar a Deus. I mean, I think about a dear friend of mine in Chile. Eu penso sobre um amigo muito querido no Chile. He's a presbítero there. Ele é presbítero lá. His name is Carlos. O nome dele se chama Carlos. He's only like 42, 43 years Só old. tem 43 anos. And he has cancer. Ele tem câncer. And I'm like, God, why? E eu pergunto, Deus, por quê? I mean, this guy, he's so faithful. Esse homem é muito fiel. I mean, he's such a strong Christian. Ele é um cristão muito forte. Now he has cancer. Que tem câncer. Why? Por quê? I mean, we don't understand why. Nós não entendemos por quê. But we understand that God allows us to carry crosses. Mas entendemos que Deus permite a gente carregar a cruz. Some of us are bitter about our crosses. Talvez alguns de vocês estão amargos por causa da sua cruz. And we don't see God. E você não vê a Deus. And we get down. E você fica deprimido. And we quit on God. E desiste de Deus. Because we don't see it from God. Porque você não vê isso de Deus. But everything's from God. Mas tudo é de Deus. And God loves you. E Deus te ama. And He wants the best thing for your life. E Ele queria a melhor coisa para a tua vida. I mean, if you're suffering today, Se você está sofrendo hoje, that's probably going to happen for the rest of your life. talvez isso vai acontecer pelo resto da sua vida. In different areas. Em diferentes áreas agora. But God allows it. Mas Deus permite. So you can seek Para Jesus. você procurar a Jesus. I was talking to a brother today. Eu estava falando com um irmão hoje. He says, why do I struggle with this? Ele pergunta, Sin so much. por que eu luto muito com esse pecado? Well, if you didn't, Então eu falei, se você não, then you wouldn't be a Christian. você não seria cristão. Because you'd be too prideful. Porque você seria muito orgulhoso, You'd be too arrogant. muito arrogante. And you think you're very good. E você vai pensar que você tem tudo. So your weaknesses are there Então suas fraquezas estão ali so you can be strong. para ser forte. Because the Bible says when you're weak, Porque a Bíblia diz quando você está fraco, then you're strong. aí você está forte. So that's question number 4. Isso é a pergunta número 4. Let's go to our last question. Vamos Amen? para a nossa última pergunta. Let's go to verse Vamos para o versículo 33. Let's jump. 33. 15:33. Fala assim. Estou em Romanos. Vamos a Marcos 15:33.
Marcos 15:33, da morte de Jesus. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja de milagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. E disse: deixe-no, vejamos se Elias vem tirá-lo lá. Dai. Mas Jesus, contudo, com um alto brado, expirou. Aí morreu ele. A lot of people don't understand this passage. Muitas pessoas não entendem essa passagem. And the final question is this. E a pergunta final é esta. Why the spiritual suffering of Jesus? Por que o sofrimento espiritual de Jesus? Here the Bible says that for 3 hours, Aqui a Bíblia diz que por 3 horas, the whole, where he was, became totally dark. onde ele estava totalmente em trevas. And this is Israel. Isto é Israel. This is a desert. Isto é o deserto. And it's not like here that it rains a lot. Não é como aqui que chove muito. It barely rains. Quase nunca chove. And it never gets dark, totally dark. E nunca fica escuro. It got totally dark. Estava totalmente escuro. Darker than when all the clouds are raining. Mais escuro que quando todas as nuvens estão chovendo. It was a darkness from God. Era uma escuridão de Deus. It was a darkness that could be felt. Eram umas trevas que podia sentir. Why? Because the light of the world was dying. Por quê? Porque a luz do mundo estava morrendo. And that was Jesus. Isso era Jesus. And in this moment, E nesse momento, Jesus says something. Jesus fala uma coisa. He says he cries in a loud voice. Ele ele grita uma voz alta, forte. My God, why have you forsaken me? Meu Deus, por que me abandonaste? Some people think that Jesus even sinned there. Algumas pessoas pensam que Jesus pecou aqui. But the Bible says that he never sinned. Mas a Bíblia diz que ele nunca pecou. So what's happening here? Então o que acontece aqui? Well, I believe he's saying the truth. Eu acho que ele está falando a verdade. When he says, my God, why have you forsaken me? Quando ele fala, meu Deus, por que me abandonaste? It's because God abandoned him. É porque realmente Deus o abandonou. Why do I say that? Por que eu falo isso? Well, because we got to understand 2 scriptures here. Nós precisamos entender duas escrituras. Let's go to Isaiah 59 real quick. Vamos para Isaías 59. What separates man from God? O que separa Deus dos homens? Well, let's look in Isaiah 59 verse 1 and 2. Vamos ver, Isaías 59, versículo 1 e 2. Vejam, o braço do Senhor não está tão escolhido para não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Sin separates man from God. Pecado te separa de Deus. That's it. É isso. God loves man Deus ama os homens. with all his heart. Com todo o seu coração. That's why he sent Por Jesus. isso que ele mandou Jesus. But God hates sin. Mas Deus odeia pecado. It says that he covers his face. Fala que ele se cobre a cara. Have you ever seen something in TV that's like gross? Você tem visto alguma coisa na televisão que você não consegue ver? And you go, oh! E você cobre a cara? Has that ever happened to you? Isso tem acontecido com você? See, Jesus hates sin. Deus odeia pecado. Deus. To the point where he turns his Ao face. ponto que ele tem que virar a cara. So when Jesus was on the cross, Quando Jesus estava na cruz, something happened. uma coisa aconteceu. And that what happened is in 2 Corinthians chapter 5. O que aconteceu está em 2 Coríntios 5. Let's go there. Vamos lá. 2 Corinthians 5:21. 2 Coríntios 5, versículo 21. Here we're going to understand it. Aqui nós vamos entender. It says, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. I think it says the same thing in English. Eu acho que ele fala a mesma coisa em inglês. God made Jesus
sin. Deus tornou Jesus pecado. Jesus became sin. Jesus virou pecado. When Jesus was on the cross, Quando Jesus estava na cruz, he had the whole sins of the whole world, ele absorveu todos os pecados do mundo, of all time, de todos os tempos, past, o passado, present, and future. presente e futuro. All our sins, everybody's sins on the cross. Todos os pecados no mundo. So when God saw him from heaven, Quando Deus o viu do céu, he didn't see Jesus. ele não viu a Jesus. He saw all the disgusting sin of all time. Ele só viu todos os pecados horríveis de todos os tempos. So for the first time in history, Então, primeira vez na história, he turned away from Jesus. ele deu as costas a Jesus. He broke his relationship with Jesus. Ele quebrou o relacionamento com Jesus. And that's why he cries. E por isso que Jesus chora. My God, why have you forsaken Meu me? Deus, por que me abandonaste? See, he never complained of the physical suffering. Ele nunca reclamou sobre o sofrimento físico. The whips, Os chicoteos, the nails, os pregos, the crown of thorns. a coroa de espinhos. He never complained. Nunca reclamou. But he complained Mas ele reclamou when he was separated from God. quando estava separado de Deus. What separated him from God? O que separou ele de Deus? Your sin, Seu pecado. my sin. Meu pecado. Our sins separated Jesus from God. Nossos pecados separaram Jesus de Deus. And that's the message of the cross. Isso é a mensagem da cruz. How should we respond then to that message? Como nós devemos responder, então, a essa mensagem? I think of another story. Eu penso sobre outra história. A man was walking the street, Homem estava caminhando na rua, and it was a busy street, e é uma rua muito movimentada, and he wanted to get to work. e ele queria ir para o trabalho. So he was in a hurry. Então ele estava com pressa. He didn't want to be late. Não queria chegar atrasado. So he started walking the street, Então ele começou a caminhar a rua, and he didn't realize that he was walking on a red light. e ele não viu que estava caminhando na luz farol vermelha. And when he realizes that, E quando ele viu, he looks to the side, ele veio do lado and a truck is about to hit him. e veio caminhão. He's about to hit him. Está por pegar ele. But before he when he was walking, Mas quando ele estava caminhando, a man saw him, homem viu ele, a stranger. estranho. He started running towards him. Começou a correr até ele. And before the truck hits him, E antes que o caminhão bateu nele, he pushes him out of the way. o puxou. But he cannot get away Mas o homem aí não pôde sair of the truck hitting him. do caminhão. Truck hits him, O caminhão bateu, truck brakes, o caminhão parou the guy's laying on the floor e o homem está no chão, with hurt, totalmente machucado, very hurt. muito machucado. If you are that person Se você é esse homem that was saved, que foi salvo, what are you going to do towards that person that did that to you? o que você vai fazer até o homem que te salvou? The answer to that question A resposta a essa pergunta means everything in Christianity. significa tudo em cristianismo. What are you going to do for that person that literally is Jesus? O que você vai fazer para esse homem que literalmente é Jesus? Are you going to say, hey, thank you. Você vai falar, muito obrigado. I'll go to church on Sunday. Eu vou para a igreja domingo. I'm so grateful for you. Man, Muito thanks. obrigado, eu estou muito agradecido. That's how most people treat Christianity. Isso é como a maioria das pessoas tratam But the cristianismo. majority, I wouldn't say do that. Majority do this. A maioria fazem isso realmente. Man, thank you so much for what you did for me. Olha, muito obrigado que você fez por mim. And they kick them a few more times. E chutam. And then they go off. E depois vão. That's how most people that believe in Jesus live. Isso é a maioria das pessoas que acreditam em Jesus vivem. And when they die, E quando eles morrem, they're going to go to hell eles vão para o inferno. because they don't love Jesus. Porque eles não amam a Jesus. How about us today? E aí vocês hoje? See, if you love God Se você ama a Deus and somebody did that for you, e alguém fez isso por você, what are you going to o que do? você vai fazer? You're going to go to the hospital with that Você vai person. para o hospital com essa You don't pessoa. care about work that day. Esse dia você não se importa com o trabalho. That guy saved your life. Esse homem te salvou. I mean, you're going to be with that person. Você vai estar com essa pessoa. If he dies, Se ele morre, you're indebted to his family, você está endeudado com a família to dele, his kids. os filhos dele. It's a debt you can never repay. É uma dívida que você não pode pagar. That's the essence of Christianity. Isso é a essência de cristianismo. Christianity in the world today Cristianismo hoje no dia is garbage. é lixo. Very few people actually love Jesus. Muitas poucas pessoas realmente amam Jesus. How do you know if you love Jesus? Como você sabe se você ama Jesus? You voluntarily Você
voluntariamente, sacrifice your life sacrifica a sua vida to please Him. para agradar a Deus. That's how you know if you love Jesus. Isso é como você sabe se And that's the only person that Jesus accepts anyways. Isso é realmente a única pessoa que Jesus aceita. See, today we've seen the death of Jesus. Hoje em dia hoje vimos a morte de Jesus. The next chapter, the last chapter, O próximo capítulo, o último capítulo, is a very awesome chapter. é um capítulo incrível. It's the resurrection of Jesus. Vai ser a ressurreição de Jesus. And that'll be next week. Isso vai ser a semana que vem. But you gotta ask yourself this week, Mas essa semana você tem que se perguntar: do you really love Jesus? você realmente ama a Deus? If you do, Se você ama, then you're gonna become a disciple. então você vai se tornar discípulo. You're gonna study the Bible Você vai estudar a Bíblia with the person that brought you com a here, pessoa que te trouxe. and you're gonna make sure that you love Jesus. E vai ter certeza que você ama Jesus. According to the Bible. De acordo com a Bíblia. Not according to opinions, Não de acordo com as opiniões. but according to the Word of God. Mas o que a Bíblia fala. And that's how you can know if you really love E Jesus. assim você vai saber se você realmente ama Jesus. If you have any sin in your life, E se você tem pecado na sua vida, you repent. você se arrepende. Because you don't want to hurt Jesus. Jesus diz que você não quer ferir a Jesus. We already hurt him enough. Já ferimos bastante. See, Jesus loves you Jesus ama você with all His heart. com todo o seu coração. Now it's time for us Agora é tempo de nós to love Him back. amar Ele de volta. And to God be the glory. Para Amen. Deus seja toda a glória.